Olá pessoal, novamente eu estou aqui mostrando o aplicativo Escola RS. O primeiro vídeo que eu fiz eu mostrei a atualização dele, né, quando ele deixou de ser Tua Escola para Escola RS, e naquele momento eu falei que estava fazendo uma avaliação básica do aplicativo. Agora vou começar a fazer uma avaliação mais aprofundada. Então vou entrar aqui, ó, eu já tenho duas turmas. Esse aqui, como eu já falei no outro vídeo, esse aqui é um ambiente homologado. Então eles criaram duas turmas para mim aqui, a 101 e a 102. Né? Eu nem dou mais física, mas aqui no caso eu estou com uma turma de física. Então eu vou entrar aqui, ó, na turma de física para mostrar para vocês como é que está os valores. Ó. Notem que aqui eu já tenho 38 aulas de 86 previstas, né? Então eu criei aqui umas aulas para ver como é que ficava. Então vou entrar aqui na chamada e mostrar aqui, ó. No caso aqui eu tenho ali a quinta-feira, 25/7, né? Nós estamos em período de recesso escolar, nas férias de inverno, então não tem nenhuma aula prevista ali, ó. Mas eu registrei aqui umas aulas já, ó, do dia 1º de julho, por exemplo, dia 8, dia 15, ó. Então eu entrando aqui, ó, dá OK, eu vou entrar naquele dia ali que eu tinha aula. Segunda-feira, 1/7, 2 períodos. Ó. Aqui eu posso escolher a quantidade de períodos que eu quero que eu tenha. Se eu colocar aqui, ó, 3, ele vai ficar com 3 períodos aqui, ó. Então aqui esses alunos são fictícios, então não tem problema de aparecer o nome deles, né? A Alice Olivia aqui tem 3 presenças, o Anderson Luiz Gomes provavelmente chegou atrasado, então ele tem falta no primeiro e tem falta nos 2 períodos seguintes. Se eu alterar aqui de novo, vai ficar com 2 faltas, ó, ou né, duas aulas, né? No caso aqui o Anderson continua, porque ele tinha falta no primeiro, ó. E aqui então tá a descrição do que foi dado, né, nessa aula. Ó. Atividade em grupo sobre calorimetria. Então eu posso escrever o que eu quiser aqui, posso até aumentar aqui, ó, e escrever mais coisas aqui, ó, tá? Então vou botar aqui a calorimetria exemplos, né? Calorimetria exemplos. Eu posso acrescentar o que eu quiser aqui nessa parte. Isso aqui é como se fosse lá no diário, né, que o professor tem, que escreve na folha de trás, no verso da chamada. Aqui é a mesma coisa, aqui é como se fosse o verso da chamada. E aqui então estão os nomes dos alunos, e aqui eu coloquei uma observação, ó. Se eu deslocar para o lado aqui, eu vou voltar de novo aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, tem esse tracinho vermelho aqui, ó. Se eu deslocar para o lado aqui, ó, ele segurando no botãozinho da direita no mouse, ele vai aparecer aquela informação ali, ó. Aparecer aqui então. Ó, eu já escrevi aqui uma observação, ó. Nesse dia ela fez todas as atividades, e aí botei aqui, ó, o emoji aqui, né, sorrindo, né? Então a carinha triste ou carinha sorrindo aqui, ó. Eu posso apagar essa informação ou eu posso dar OK para manter ela ali, ó. Então ficou uma observação aqui. Se eu quero saber que observação é essa que eu coloquei ali sobre a Esther, né? Então é que ela fez todas as atividades previstas, ó. Aqui eu quero, por exemplo, estou fazendo a chamada lá e quero dar falta, né? O aluno não veio, então vou clicar aqui, OK, falta nos 2 períodos, ó. Fica com esse tracinho aqui, ó. Tá? Também tem não sei se o celular é mais fácil de fazer, tu desloca bem rapidamente aqui pro lado, ó. E, ó, ele aparece as observações, ó. Era isso que eu queria fazer. Se tu deslocar rapidamente para um lado ou para o outro, ele aparece ali, ó. Observações. No celular também é mais fácil, eu estou fazendo aqui na web, né? No celular também tu pode deslocar rapidamente para a esquerda ele vai ficar com falta, para a direita com presença, automático, as duas daí, sem precisar clicar ali. Ó, então aqui estão todos um. Eu posso vir aqui e salvar, ó. Salvei então todas as informações. Tá? Então aqui eu estou olhando, né, um dia de aula letiva. Eu quero ir para o outro dia, só vem aqui dentro, ali no calendário, ó, clico aqui, ó. Vai aparecer todo o calendário, né? Então eu posso ir até para o outro mês aqui, ó. Por exemplo, junho, dia 10, eu quero ver o dia 10 aqui, ó. O que ocorreu no dia 10. OK, ó. Tá aqui todo o meu registro já, exemplos de cálculo das quantidades de calor fornecidas ou recebidas, ó. Aqui também estão todas as faltas dos alunos, ó. Mesma coisa.
Vamos sair, aquele pergunta sempre se quer salvar ou não, se é salvar aqui. Vou voltar de novo e aqui então eu tenho, ó, ver alunos, ó, ver as faltas e observações dos alunos. Vou clicar aqui, ó, então eu quero ver sobre a Alice aqui, ó. Clica em cima dela aqui, vai aparecer todas as informações. Ó. Ela faltou dia 15 de 7, 2 períodos, dia 10 de 6, dia 6 de 5, 22 de 4. Ó, aqui tem uma observação. Ó. Teve no dia 1 de 4, eu escrevi lá, naquela parte de observação na falta, apresentou o atestado e botei uma carinha sorrindo. Não tem nenhum problema, na verdade a pessoa justificou a falta dela, né? Avaliações, ó. Então aqui avaliações, já tem as avaliações que eu criei aqui, ó, o teste e a prova. Ó. Teste e prova. Se eu quiser criar uma nova avaliação no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro, eu vou vir aqui, ó, novo. Novo, aí eu escrevo aqui, ó. Vamos botar aqui atividade, né? Aí eu posso botar quantos pontos eu quero que valha essa atividade aqui, né? No caso aqui eu fiz como média, então eu vou botar de 0 a 10. E aqui a data que eu quero que seja aplicada essa atividade. Aí o período, pergunta aqui é o primeiro trimestre. Descrição, aí eu coloco aqui exercícios termometria. Pronto. Eu quero colocar aqui em grupos, né? Grupos de até 3 bonecos. Claro que eu não vou escrever o boneco aqui, né? Eu vou escrever alunos, né? Salvar. Pronto, está feita a minha atividade. Ó. Nova que eu criei. A segunda-feira, 1º de julho, ela vai, como já passou aqui, ó, já passou, ela não fica com esse reloginho. Nesse caso aqui, ó, do segundo trimestre, ó, tem segunda-feira, dia 19 de agosto. Ficou com esse reloginho aqui do lado. Ó. Significa que ela não aconteceu ainda. Então, quando chegar perto de aplicar essa atividade, ele vai ficar me lembrando lá no início do aplicativo que eu tenho essa prova aqui, segunda-feira, dia 19 de agosto. Isso é uma coisa bem interessante, né? Tu entrou no aplicativo, ele já te avisa, né, que tu tem uma atividade para fazer. O professor vive esquecendo, né, das atividades, então é bom, né? Histórico de atividades, vou botar aqui, histórico de atividades. Aqui então ó, eu já fiz os registros. Segunda-feira, isso aqui foi a última aula, 22 de 7, mas eu quero fazer ao contrário, eu quero ver desde a primeira até a última. Então eu vou inverter aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, a primeira aula que eu dei foi dia 3 de 6 de 2019, ó. Isso aqui é o que vai aparecer na hora que eu gerar o meu caderno de chamada em PDF, vai aparecer na página, né, de registro de atividades, como se tinha no caderno de chamada, né, no verso, né? Ó, introdução à calorimetria, conceitos básicos. Ó, ainda posso clicar aqui, ó, ver chamada. Ó, vou ver aqui, ó, eu inseri isso aqui no dia da aula. Ó. Esse foi o que apareceu para mim lá. Vou voltar aqui, ó, vou seguir de novo. 2 períodos, dia 10 de 6, exemplos de cálculo das quantidades de calores fornecidas ou recebidas, todos os registros de aula que eu tenho e inclusive as avaliações, ó, testes sobre conceitos básicos da calorimetria. Tá? Então, a avaliação aqui, ó, eu registrei a aula naquele dia do teste, mas aqui também aparece a parte de avaliação que eu fiz. Ó. Se eu botar aqui ver a avaliação, ó, tá toda a descrição da minha avaliação aqui do lado. Ó. Teste sobre os conceitos básicos da calorimetria, a data que foi aplicada, o período, né, a expressão, a nota, o mínimo que essa avaliação vai valer e o máximo. Ó. E aqui é onde eu vou inserir as notas dos alunos. Tá? Então aqui estão todos os meus registros que vão aparecer como se fosse no caderno de chamada, mesma coisa. Só que, claro, né, muito mais organizado. Não com a letra feia do professor, né? Avaliações. Quero ver aqui teste, ó. Vem aqui o teste. Quais as notas que os alunos tiraram? Eu já coloquei algumas notas fictícias aqui, ó. A Alice tirou 4, né? O Anderson 8. Eu fiz de 0 a 10 aqui, ó. 5. Vamos ver se alguém fez recuperação, ó. Vamos clicar aqui, recuperação, ó. A recuperação também vale 10. E aí aqui a gente tem a opção para escolher, ó, se tu quer que fez uma recuperação que ele faça a média entre essa nota que ele tirou e a nota do teste, ou se tu quer somar essa nova nota que ele tirou com a nota do teste, ou se quer simplesmente substituir. Eu coloquei por substituição, por isso que eu coloquei de 0 a 10 aqui, ó. Vai substituir a nota. Ainda se eu quero colocar aqui uma observação, também dá, né? Então aqui, ó, aqui tá escrito que tá bem claro, o aproveitamento da recuperação substituirá o aproveitamento do instrumento de avaliação, desde que ele seja maior. Então, se o aluno
ele tinha tirado 5 e ele fez a recuperação e tirou 4, vai ficar valendo 5. Se ele tirou 5, ele fez a recuperação e tirou 8, vai valer o 8. Então ele já escolhe isso também. Mas é uma recuperação feita por avaliação, que na verdade é o mais correto, né? Então aqui ó, eu botei aqui que a Esther fez a recuperação e tirou 10, a Lana tirou 8, e aí então tá, ó, as notas de recuperação que eles fizeram. Se eu quero inserir a nota ali, não mostrei, né? Quero inserir aqui, eu quero colocar aqui um aluno que tirou a Alice, ó. Nem sei se ela tá com nota baixa ou não, vamos supor que ela tirou 5 aqui, ó, vou botar 5. Só digitar ali 5, ó, já vai ficar a nota da recuperação dela ali. Vamos ver quanto é que ela tinha. Ó, ela tinha 4, vai substituir, vai ficar com 5. Bom, aí aqui eu tenho ó, essa outra opção que é a lista ó, também, que eu achei interessante que isso não tinha antes, ó, agora tem ó, a lista. E aí então aparece mais organizado ali, ó, só para te enxergar aqui as notas deles, né? E agora sim, vamos ver o aproveitamento lá, ó. Então aqui, ó, resultados do componente. Aqui então tem o detalhe, ó. Então a Alice aqui, ó, ela tinha tirado 4 no teste, a recuperação tirou 5, substituiu, mas na prova ela tirou 2, tá? Então ela ficou com 5 mais 2 aqui, 6. O que acontece? Ele está considerando a nota anterior aqui, 4 e 2, ó. Então eu tenho que vir aqui na calculadora fazer a média, ó. Então aqui, ó, agora sim ele fez a média de novo, ó. 5 mais 2, 7, 7 dividido por 2, 13,5. Essa é a média da Alice aí, ó. Tá? Como estava antes, estava considerando a nota que ela tinha tirado antes no teste. Mas agora não, ó, agora está considerando a nota 5, por isso eu tenho que vir fazer isso aqui, ó. Se eu não fizer isso aqui, ele não vai recalcular, vai ficar o que estava valendo antes e com certeza vai ficar errado. Uma coisa que eu já falei antes, né, no outro vídeo, mas é bom confirmar aqui, ó, que notem que aqui está em verdinho, aqui P, ó, que está tendo um contato do professor com a secretaria. Então, no momento que eu coloquei esse 13,5, já vai essa informação lá para a secretaria. Se tivesse em cinza, aqui não estaria indo, tá? Estaria em cinza e S, né? Não teria contato com a secretaria. Mas isso no início do trimestre, do semestre, a secretária da escola tem que habilitar, né, para o professor, para ter essa ligação de valores entre o professor e a secretaria. Então é isso aí. Ó. Eu vejo que aqui a atividade está sem resultado informado porque eu não coloquei as notas dos alunos lá, né? Ó, pede para salvar sempre, né? Salvei. Tá? Então é isso aí que acontece. Eu vou ter que fazer aqui, né, para cada... Pode fazer o direto aqui, ó. Se eu vier aqui no primeiro trimestre e vier aqui na lista e fizer aqui, ó, ele atualiza a nota de todos os alunos. Se eu fizer aqui detalhe, aí eu faço um por um. Bom, no detalhe tem outra coisa, ó. Se eu clicar aqui em cima, Alice, ó, vai me aparecer todas as informações da Alice. Alicia. Frequência geral dela. Esse é considerando já o primeiro e o segundo trimestre, porque eu já preenchi faltas aqui do primeiro e do segundo, boa parte. Então aqui eu já tenho um geralzão. Então ela tá abaixo, ela tá infrequente, tem 75% de presença, ela tem 25 de 38, ó, tá abaixo. Então veja como é legal que já dá pra te ter um controle por aqui, ó. O aluno te perguntou lá, como é que eu tô de falta? Ó, tá baixo 75, ó. Aqui no primeiro trimestre, ela teve 13 presenças em 22, ela teve 59,1%, abaixo também. No segundo, ela já tem 12 presenças em 16, já tem 75% de presença. Então tá ali no limite, né? Então, quanto mais aulas ela vier, mais vai aumentar essa porcentagem. Então eu já criei aqui algumas situações. Você pode ver que aqui não tem nota ainda do resultado porque eu não coloquei notas para o teste, para atividade e para a prova. E então é isso. Por enquanto eu vou mostrar essa parte. Conforme vai surgindo outras, eu vou me aprofundando mais aí. Eu faço outros vídeos para mostrar outras novidades, tá? Eu quero também mostrar como aparece no Easy para a secretaria. Eu tenho esse que tem a turma 101, é do Easy, né? Então eu faço depois um outro vídeo mostrando como é. Tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.